Legal. Pessoal, então vamos lá. Então vamos partir para a próxima, nossa aula 4, né? Continuando com os nossos desafios aí né? Os desafios do Machine Learning no TinyML. A gente discutiu primeiro os sistemas embarcados, né? Nessa aula, na nossa aula 3, na aula anterior. E nessa aula aqui, então, agora, o que a gente vai fazer, né? A gente vai começar a olhar um pouquinho, né, na parte do Machine Learning. A gente viu um pouquinho o que é o sistema embarcado, né, as limitações do hardware, né, mais ou menos tem uma ideia geral do software, mas a gente não falou como a gente vai fazer. Né? Agora, vamos conversar um pouquinho sobre Machine Learning, ou mais especificamente Deep Learning, o que é, né? E aí a gente vai tentar ver o que eu tenho que começar a pensar para enxugar esse cara para colocar dentro do TinyML, porque alguma coisa eu tenho que fazer, já que o TinyML é Machine Learning aplicado a Embedded Devices, né? Em português, precisar de máquina aplicado a sistemas embarcados. Tá bom? Legal. Começando com a definição. É muito comum a gente ver a definição que a gente até falou um pouquinho na aula passada. O que é o Deep Learning? O Deep Learning é um subconjunto do Machine Learning, é um tipo especial de algoritmo de Machine Learning, né? É um subset que se utiliza de redes neurais multilayer, né? Aprendendo, que aprende a partir de muitos dados. Lembra? A gente usou muitos dados. Então, uma rede neural de multicamadas que aprende a partir de um monte de dados. O que é isso daí, na verdade, né? Um primeiro exemplo comum que a gente ouve muito aí eu quero, por exemplo, trazer um monte de dados aqui, né? Um monte de, por exemplo, imagens de gatos, imagens de cachorro. Eu gosto muito de usar esse exemplo porque é intuitivo, né? Eu pego um monte de imagem de gato, um monte de imagem de cachorro, coloco numa tal de rede neural, isso aqui é uma rede neural multilayer, cada um disso aqui é um layer, né? Nós vamos aprender bem o que é isso, mas isso aqui é uma rede neural multilayer, tá certo? E essa rede, o que eu vou querer programar ela é para que ela aprenda, a partir desse monte de dados que tem aqui, a hora que eu botar uma fotinho nova, né, uma fotinho diferente, uma imagem diferente que essa rede não conhece, eu vou produzir uma inferência, que é vir aqui na site, essa é a foto de um gato, essa é a foto de um cachorro, imagem, foto. Estou usando o termo indistintamente aqui. Tá bom. Então, legal. Então, os dados, esse vasto conjunto de dados, tá bom, está entrando na rede, eu tenho uma saída aqui, no caso, estou pensando num classificador. Eu tenho aqui, então, eu estou falando para vocês que isso aqui é uma rede neural multilayer. Mas o que eu estou falando de verdade? Né? O que é uma rede neural? A rede neural é uma rede, né? Uma rede, tem um monte de conexão de um monte de nós. Cada pontinho desse aqui é um nó. Mas o que é esse nó? Tá? Esse nó, como vocês já podem imaginar, ele vem de um neurônio, né? Por isso que é rede neural. Por quê? Porque alguém parou e vamos dizer assim, de uma certa maneira, lá nos anos 50, 60, né? O pessoal começou a estudar mais ou menos como é que funcionava o neurônio humano e começaram a pensar em simular esse neurônio, não bem simular, mas emular, né? Pegar esse neurônio fazer um equivalente elétrico dele para ver se ele conseguia pensar, ou conseguia fazer mais ou menos o que o neurônio do cérebro humano faz, que a gente tem bilhões, não lembro mais o número, mas cada agente diferente de um golfinho, diferente de um macaco, ou de um elefante, cada um tem uma quantidade X de neurônios, né? E tem a ver não só e o poder computacional desse conjunto de neurônios tem a ver não só com o número de neurônios, mas com a velocidade que os neurônios trabalham, tá? E basicamente, o que é um neurônio? Então, lembrando aqui, eu falei que cada pontinho desse aqui é um nó, esse nó, então, aqui é um neurônio, né? E esse neurônio vem do nosso neurônio físico, né? Então, lá nos anos 50, lá, o pessoal desenvolveu o que chamava perceptron, que era um neurônio, que era um negócio o estudo de um neurônio. Basicamente, o que um neurônio é, gente? Cada um desses dendritos aqui, eles recebem, né, sinais elétricos, né? Que vem aqui para o núcleo, né? Ele captura esses sinais elétricos aqui, transmite esses sinais elétricos, né?
e esses sinais elétricos são replicados em várias, né, nesses terminais axon aqui de saída, que se conectam ao dendrito de outro neurônio. Então, eles vão se conectando um com o outro. Aqueles, né, então, quando a mesma coisa acontecer ali, eu conecto um nó com outro nó, eu estou conectando um neurônio com outro neurônio. Então, o que eu tenho aqui, vamos tentar, se eu vier aqui e fazer um diagrama disso aqui, ó, eu tenho um monte de entradas aqui, eu tenho sinais elétricos aqui, esses sinais elétricos são capturados aqui, consolidados, né? E aí eles vão ser distribuídos, né, nessa saída aqui, tá certo? Bom, podemos dizer que matematicamente eu teria, então, ó, eu vou chamar cada um desses sinais de entrada de X. Então, eu tenho N entradas, eu tenho X1 até Xn aqui, né? Vamos dizer que eu vou somar esses sinais aqui. Estou dizendo para vocês que é assim que funciona, quer dizer, eu estou soma aritmética desses sinais, só com um detalhe, eu vou ponderar isso, cada um desses sinais vão ser multiplicados por um parâmetro W aqui, tá bom? Então eu tenho X1, tenho W1, X2, W2, blá, 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 e chego no Y. Mais fácil, né? Equacionar isso aí é moleza, né? Eu tenho que essa saída Y é igual à somatória, né? Na somatória de 1 até N, né? Desse X1 vezes o W, né? Eu estou falando que é só uma soma ponderada aqui, né? Esse cara é o que me dá o peso, né? É o peso desse cara. E aí, em geral, eu vou somar um carinha aqui, que é um termo independente, é um bias, eu vou dizer o nome bias, ele não tem nenhuma relação com os sinais de entrada, ele vai ter uma relação mais com o neurônio em si. Talvez eu possa ter neurônios diferentes, que vão ter um bias diferente. Tá certo? Legal. Mas é só isso? Mas peraí, eu tenho todo. Não, eu tenho mais um detalhe, que é mais ou menos parecido com o que o cérebro funciona, mas na verdade não é bem assim, mas na prática, quando os caras desenvolveram isso daqui, como eu começo a conectar um com o outro, se percebe que, tem algum problema. Eu tenho isso aqui, uma soma aritmética. Quando eu conecto uma outra, um outro, eu tenho um monte de simplesmente eu tenho uma equação linear que você pode reduzir tudo linear. Ou seja, não é verdade, porque no mundo eu tenho não linearidades. Então, o que a gente faz? A gente coloca o que a gente chama de função de ativação. Então, na saída de cada neurônio, eu tenho uma função de ativação. Essa função de ativação é uma coisa relativamente simples. Pode ser algo assim. Quando eu fiz esse conjunto aqui, essa soma, fiz a somatória das entradas multiplicado pelos Wzinhos, por esses pesos, né? E isso daí me deu negativo, e meu Y é 0. Ah, deu positivo. Tá bom. Quanto que somou? Deu 3. É 3. Ah, eu criei uma não linearidade aí. Isso daí é a minha função de ativação. Eu tenho algumas funções diferentes. Aí o pessoal estuda. Não, mas é melhor a gente fazer uma que, por exemplo, se é valor negativo é 0, se é positivo tudo é 1, para fazer um classificador. Foi o primeiro que se fez. Não, vamos fazer o mais usado hoje em dia. Se é negativo é 0, se é positivo a gente segue o valor da entrada. Então, se essa somatória toda aqui deu 5, aqui vai ser 5. Se aqui deu 3, aqui é 3. Se aqui deu menos 7, aqui é 0. Se aqui deu menos 10, aqui é 0. E com isso eu vou criando não linearidades. O que eu quero, na verdade, é que essa tralhada toda depois começa a enxergar certos parâmetros, certas características. Tudo que a gente está falando aqui, todo o trabalho vamos dizer assim, todo o estudo científico de data science, de inteligência artificial, pode ser resumido a tentar encontrar esse valor desses Wzinhos aqui e esse valor desses Bzinhos aqui. Esses caras são os nossos parâmetros. Quando a gente fala que a gente vai treinar uma rede neural, nós vamos treinar um modelo para classificar alguma coisa ou para fazer alguma coisa, treinar um modelo de inteligência artificial, na verdade o que eu estou querendo é, uma vez que eu juntei os meus neurônios, o que eu estou interessado é descobrir qual são os valores. Esse é o pulo do gato. Quais são esses parâmetros? Quanto que tem que ser esses Wzinhos para que esse neurônio, por exemplo, consiga separar um gato de um cachorro? Percebe? E é isso que é para onde nós vamos. Descobrir como encontrar esses parâmetros, tá ok? Que são os pesos. É o que multiplica, os Wzinhos que multiplicam os valores que entram e os Bzinhos, que são os termos independentes aí. Tá bom? Óbvio, isso daí é legal, é um neurônio. Como esses caras estão conectados, como cada um desses neurônios estão conectados, também é uma ciência, tá?
é onde a gente tem aí um universo de modelos de redes neurais diferentes, como eles estão conectados. Então, por exemplo, esse carinha que a gente acabou de ver aqui, ó, que é o perceptron, ele está aqui, ó. Eu tenho um neurônio só, lembra? Eu tenho um neurônio, ó, que eu tenho as entradas dele, são os meus X que estão aqui, ele é o Y, aqui dentro já está a funçãozinha de ativação aqui dentro. Tá? Então, isso aqui é um perceptron. Aí eu posso ter, por exemplo, essa que eu chamo de camada de entrada, esse carinha que é a saída, eu posso ter, por exemplo, aqui um cara escondido aqui dentro. Tá? Aí eu posso ter várias camadas escondidas aqui dentro. E tá vendo aqui, ó, cada X que entra aqui, ele está entrando em todos os neurônios. Cada saída desse neurônio está ligada a todos os neurônios da camada seguinte e assim por diante. Quando eu pego esse cara e começo a conectar todo mundo um para o lado do outro, é o que a gente chama de Deep Feed Forward, ou DFF, ou Deep Learning, ou DNN, Dense Neural Network, DNN é muito usado. Tá? Esse cara, gente, esse careta aqui, tá? O DNN é muito utilizado para a gente fazer dados tabulares. Quer dizer, quando você tem aí, por exemplo, você tem uma base de dados, por exemplo, tabular, né? Eu tenho um monte eu estou medindo um monte de sensores, estou pegando valores, o tal, faço uma tabela desse cara, pego essas entradas, vou entrar numa rede neural, é muito comum, eu vou usar uma rede neural normal, uma DNN, uma Dense Neural Network, né? Uma rede feed forward, quer dizer, uma rede que todos os neurônios estão conectados. Tá? Obviamente, você começa a ver que, como eu estou conectando esse bagulho, muita conexão, essas conexões são operações matemáticas. Operações matemáticas, eu estou multiplicando Wzinho por X, somando B, vai no outro, vai no outro, vai no outro, vai no outro. Eu começo a ter 100, 200, 1000, 1 milhão, 10 milhões de parâmetros. Isso multiplica exponencialmente o número de operações matemáticas. Operações matemáticas significa o uso de processamento. O uso de processamento significa gasto de energia. Eu começo a gastar mais watts para fazer esse monte de cálculos matemáticos. Apesar de ser cálculos matemáticos relativamente simples, mas eu começo a gastar cada vez mais energia. Tá? Então você fala assim, puxa vida, então como é que eu vejo hoje, os caras fazem classificação aí, eu pego um monte eu consigo pegar uma imagem, pegar um vídeo, eu consigo saber, tem uma pessoa, tem um rosto, tem um cachorro, tem um gato. Começa a descobrir coisas. Aí que vem o pulo do gato. O pessoal começa a perceber, por exemplo, que eu podia vir aqui e encontrar um outro tipo de neurônio que antes de passar de um neurônio para o outro, eu vou lá e faço filtros para conseguir tirar certas características. Tá certo? Nós vamos ver isso daí. E aí eu faço o que a gente chama de convolução. Eu convoluo o filtro em cima de uma imagem, nada mais é do que uma matriz, certo? Eu tenho uma imagem de 200 pixels por 300 pixels, 200 por 300. É uma matriz de 200 por 300, cada pixel aqui, se é preto e branco, se é grayscale, é de 0 a 255, tá? Cada um desses carinhas aqui, que é 8 bits, né? Cada um deles. Se é uma imagem colorida, eu tenho 3 camadas, uma R, uma G, uma B, por exemplo, né? E aí, então, esses caras aqui, do jeito que eu monto isso aqui, é uma rede convolucional, que é uma rede mais elaborada, mas que eu consigo reduzir o número de operações matemáticas que eu faço. Com isso, eu consigo fazer aplicações, né? Eu consigo fazer bastante aplicações aí para classificação de imagens, por exemplo, de maneira mais otimizada. E esse foi o grande pulo do gato. A gente vai ver hoje que ainda que deu um grande boom há 10 anos atrás, né? Em termos de inteligência artificial. E aí eu tenho, pessoal, só para... Não vou entrar em detalhe, porque eu diria para vocês que essas duas aqui são as que nós vamos usar no curso. Em TinyML são as duas áreas que a gente usa muito, que são as DNNs e as CNNs. Mas só para vocês terem uma ideia, a gente pode ter aqui, ó, aqui eu tenho as RNN, que são muito utilizadas. Eu já começo a ver algumas aplicações em TinyML, mas não é tão utilizado ainda, mas são modelos, por exemplo, modelos recorrentes, que é como se tivesse uma memóriazinha. Eu uso valores anteriores. Eu uso isso aqui para caramba em processamento de linguagem, por exemplo. Né? Às vezes eu fiz um um modelo, publiquei aí. E o que eu fiz? Eu fiz com RNN, baixei todos os livros do Machado de Assis da internet. Foi bem legal. Peguei todos os livros. Fiz um modelo que leu todos os livros que o Machado de Assis tinha escrito. E aí eu fazia ele criar um livro novo. Eu dava uma palavra para ele e ele falava lá,
Marcelo Itajubá. Ele começava a escrever um texto do Marcelo Itajubá. Em geral, eu tinha um parágrafo, ele escrevia com o jeitão do Machado, ele aprendeu o jeitão do Machado de Assis, ele aprendeu o português do século XIX, pontuação, começava com letra maiúscula, nome para. Mas um parágrafo não tinha nada a ver com o parágrafo anterior, porque, na verdade, eu fiz no meu computador, na verdade, eu rodei na Google, mas eu pegava, sei lá, acho que 100 ou 200 palavras só e ia mudando essas daí. Hoje eu consigo usar GPT-3 aí, que eu consigo fazer esse troço aí, de escrever um livro inteirinho, coerente do começo ao fim. Você não sabe que foi uma inteligência artificial que escreveu, né? E isso daí, pessoal, essas redes, esses RNN, tá? Esses Recurrent Neural Networks, que são utilizados bastante em NLP e Time Series. Time Series, por exemplo, eu tenho um sinal qualquer que varia no tempo. Se eu quiser, por exemplo, fazer vamos dizer assim, prever o que vai acontecer no futuro, eu vou olhando o que está acontecendo no passado. Então, eu vou correndo uma janela por uma série de tempo, vamos dizer assim. Então, eu uso, em geral, eu vou pegando essas janelas e jogando para dentro de uma rede recorrente, uma RNN. Tá? Aí eu tenho outras aqui, por exemplo, autoencoder, que é muito utilizado aqui para fazer filtragem, para fazer detecção de anomalias, etc. Tá? Aí eu tenho aqui os GANs, né, os Generative Adversarial, que são redes que eu utilizo aí muito comum nos deepfake, e aqui embaixo eu tenho os Attention Network, que são famosíssimos, os Transformers, que eu uso hoje, eu tenho nos modelos GPT, etc. Agora, bem que eu estou falando modelo GPT, acho que o que esse cara está falando? Então, olha só, gente. O que eu comentei com vocês tudo sai de um neurônio. O pulo do gato vai ser como eu conecto esses neurônios. Como é que eu começo a ter uma ideia de como conectar esses neurônios para fazer para fazer modelos que tenham funções específicas. Esse aqui é bom para mim detectar, trabalhar com série de tempo, ou para usar com linguagem. Esse outro modelo aqui, CNN, é bom para me usar com imagem. Então, um para escrita, outro para imagem. Quer dizer, do jeito que eu monto essa rede, né, que eu faço a arquitetura dessa rede, ela é boa para certa coisa, mas ela sozinha não faz nada. Uma coisa é a arquitetura da rede. São essas coisas aqui, como é que as bolinhas, como é que os neurônios estão conectados. O segundo passo, eu vou ter que treinar esses caras, eu vou ter que descobrir os Wzinhos e os Bzinhos que estão dentro de cada um desses neurônios. Tá? E aí, e isso é o que vem sendo desenvolvido nos últimos anos, por exemplo, se você pegar aqui os últimos 2 anos, gente, olha a explosão. Isso aqui basicamente são modelos aplicados em NLP, principalmente para Natural Language Process, processamento de linguagem natural, né? Então, o OpenAI, o GPT-2. Aqui, por isso, terem uma ideia, gente, olha só, em 2019, 2 anos e pouco atrás, a OpenAI, tá, que tem a ver o Elon Musk está envolvido, etc., quando ele lançou o GPT-2 aqui, o GPT-2 ele tinha 1,5 bilhões de parâmetros. 1,5 bilhões de Wzinhos e Bzinhos para ser calculados. Né? Aí a Microsoft lançou agora há pouco tempo. E aí cada um foi lançando, cada um mais bodoso, mais bodoso, mais bodoso. O ano passado, pessoal, saiu, por exemplo, o GPT-3. 175 bilhões de parâmetros. Negócio maluco. Você imagina o tamanho dessa rede. Eu preciso de computadores monstruosos, quer dizer, com sistemas enormes para rodar esse modelo, para gerir esse modelo. Tá? Então, isso que vem sendo desenvolvido nos últimos anos defina uma arquitetura que é o jeito que eu faço isso, né? E depois o jeito que eu monto os neurônios, depois como é que eu faço para treinar os Wzinhos e Bzinhos dentro dessas arquiteturas para mim conseguir que essa rede faça alguma coisa, para que ela consiga classificar coisas, tomar decisões, escrever um livro, classificar imagens, achar as coisas, fazer um carro autônomo andar, né? É isso que nós estamos hoje em dia dentro do mundo da inteligência artificial, tá? Então, se vocês forem olhar, né? Quer dizer, é uma loucura. Gente, se você olha aqui, né, eu diria para vocês que tudo começou há 10 anos atrás. Tá? Em 2012, apareceu esse modelo, o AlexNet. O cara bolou
uma rede convolucional. A rede convolucional, a convolução já existia, já tinha sido pesquisa e tal. Mas o cara bolou uma rede baseada em convolução, com filtros e tal, a gente vai ver aqui, né? Montou essa rede. Na época, os caras começaram a usar placas de computador que eram usadas para computação gráfica, que eram as GPUs, né? Graphical Processing Unit, comentei com vocês na aula passada. As GPUs tinham sido desenvolvidas para estações gráficas lá, né? Para fazer as workstation, o pessoal usava para CAD, 3D, né? Basicamente, o que eram? Hardware extremamente especializado para me ajudar a processar a imagem, né? Aí o cara falou, peraí, se esse troço eu uso para processar a imagem lá no workstation 3D o escambau, por que eu não uso esse mesmo hardware, por exemplo, para fazer cálculo matemático de imagem? De novo, se a imagem é matriz, esse cara é feito para trabalhar com matriz. O cara começou a usar GPUs, então ele começou a desenvolver, usar GPUs, né, que então hardware, GPU, hardware especializado, com modelos de convolucionais, né, do jeito que estão montados esses caras, treinou esse cara. Aí existiu uma competição, né, você precisa de um benchmark para comparar, né? Então, existe uma competição, já que era famosa, o que os caras faziam? Os caras juntaram uma base de dados, chama ImageNet, de centenas de milhares de imagens de 1000 classes diferentes. Então, eu tenho centenas de milhares de imagens de cachorro de todo tipo, gato de todo tipo, pato, elefante, carro, ônibus. Quer dizer, eu tenho mil classes diferentes, ok? E aí, qual que sempre foi essa competição? Os caras pegavam a competição da ImageNet. Ó, tá aqui essa base de dados, lá num puta computadorzão, pega esse cara, entra numa rede neural, no que você quiser, né? E vamos tentar descobrir quanto tempo eu levo para conseguir classificar. Aí, quando eu entrar com uma imagem nova que ele nunca viu, né, ele vai dizer, isso é um cachorro, isso é um gato e tal. Em 2012, o cara deu um salto. Ele conseguiu fazer muito mais rápido que todo mundo. E tinha aí, eu acho que era algo como, não me lembro direito, acho que era 60, 60 e poucos por cento de accuracy, né? Em 1000 imagens diferentes, ele conseguia dizer com 60% de acerto que aquela imagem era um cachorro. Olha, isso aí é 60% que é um cachorro. Ou, sei lá, 80, 90, ele te dava 5 categorias. Pode ser um cachorro, pode ser um lobo, pode ser um leão, pode... Tá aqui, tá dentro de, mas não é um caminhão, percebe? Eu tenho, em geral, você tem 2 parâmetros, né? Se é o top 1 ou top 5, por exemplo, né? O que já é super interessante, o que é super, super importante, né? E isso foi em 2012, gente, que apareceu. De lá para cá, né? Então, o pessoal começou a fazer mais, cada vez mais. E aqui, tá? O número de dias, né, que eu levava para fazer, os novos modelos foram saindo. Pá, 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 pá. E cada vez mais sofisticados, cada vez mais bodosos, modelos maiores, modelos mais pesados. A coisa veio vindo, gente, de uma maneira brutal. Ó. Cada ano que passava aqui, ó, cada vez maiores, né? Se a gente levar isso para os anos 60, quando os primeiros caras lá no MIT começaram a fazer estudos dos perceptron da vida, começaram a montar eletronicamente um neurônio, aí o Shannon começou a juntar neurônio para fazer um sisteminha para o rato andar num labirinto, por exemplo, isso lá nos anos 60, gente, tá? Nos anos 60, olha o que acontecia aqui. O tamanho desses modelos, tá? Dobravam, mais ou menos, a cada 2 anos eles dobravam. Pá, 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 pá. Então saiu aqui, ó, o Perceptron, aí veio vários modelos aqui, Gammon, não sei o quê, que ele começava a jogar, programas que foi modelos para jogar dama, depois para jogar xadrez, programas aplicados em redes neurais para responder perguntas. Isso veio vindo de uma maneira, dobrava a capacidade a cada 2 anos. Eu tinha uma limitação de hardware também. Quando eu chego aqui em 2012, né, eu tive um boom, e a partir daí, a gente vê isso que dobrava a cada 2 anos, passou a dobrar a cada 3 ou 4 meses. Em termos do quê? Tamanho do modelo, volume do modelo, capacidade do modelo, um monte de. Né? Ou seja,
explodiu. Dá para vocês verem aqui, quer dizer, aqui imagina de 60 a 2020, olha o que acontece, quer dizer, nós estamos nessa faixa que foi o desenho anterior aqui, né? Isso aqui está aqui, ó. Uma loucura. Quer dizer, a inteligência artificial, quando eu falo de deep learning, lembra, é dentro de machine learning, que é dentro de inteligência artificial. Então, nos últimos 10 anos foi o boom da inteligência artificial, né? Inclusive, em várias dessas áreas aqui, tem umas épocas que a gente chama de inverno da inteligência artificial. A coisa meio que morreu. O pessoal desenvolvia modelos matemáticos, o cara tinha feito convolução lá, mas ele não conseguia aplicar isso de maneira efetiva, ele não tinha hardware suficiente para isso. Quando chegou aqui, o que aconteceu aqui? Eu tinha dados, porque de repente a internet me trouxe a possibilidade de eu ter um volume de informação monstruoso. Eu consegui gerar, comecei a gerar muitos dados, entrei na era do Big Data, eu já tinha dados para caramba. Aí eu conseguia fazer um modelo, uma arquitetura, que ia ser alimentada com muitos dados, aí se percebeu que esse cara consegue aprender se eu botava muitos dados nele, né? E começa a trabalhar em cima de hardwares cada vez mais sofisticados também, né? E com essa visão que, de repente, o pessoal começou a usar hardware específico para aquele negócio, tá? Então, legal, uau, resolvemos tudo, legal. Só que, só para a gente lembrar que essa aqui é uma aula de XML, né, para a gente não ficar muito empolgado, né? O que acontecia, gente? Esses caras funcionam hoje de uma maravilha. A Google é uma potência, a Microsoft, a Amazon. Só que eu preciso, cara, dá uma olhadinha. Isso aqui é a Google, eu acho que é na Holanda. Meu, você passa do lado de um data center, é uma fábrica, um negócio monstruoso, né? Com cheio de um sistema de alimentação ferrado, de que eu preciso gasta, isso consome uma energia desgraçada, né? Isso aqui preciso de computadores poderosos. Dentro deles aqui eu tenho, por exemplo, a Google desenvolveu uma placa que chama TPU, né? Tensor Processing Unit, né? Específica. Ela é uma GPU super específica, super especializada para rodar machine learning, né? Para trabalhar com redes neurais. Então, a GPU já é uma coisa mais genérica, a TPU é mais específica. Bacana. Voltamos ao nosso problema. Como é que eu faço, para a gente não esquecer, como é que eu faço para botar todo esse bagulho dentro aqui? Só a pá desse negócio aqui não cabe aqui dentro. Né? Ou seja, complicado. Lembrando, só para a gente não esquecer, temos um problema. Legal. Voltando à história, eu adoro história, né? Então, voltando à história, né? Voltando aos modelos. Agora a gente viu mostrei um monte de modelo em termos históricos. Aqui foi fazer diferente. Isso é um gráfico, tem 3 coisas aqui, tá? Aqui eu tenho o tamanho da bola, tá? Tem a ver com o número de parâmetros do modelo. Então, por exemplo, esse modelo aqui, ó, VGG19, ele tem 150 milhões de parâmetros. O que é parâmetro mesmo? Os Wzinhos e o Bzinho. É o que multiplica aquelas coisinhas aqui. Só isso. Tá? Então, aqui dentro é um monte de bolinha daquela, uma conectada na outra, e que eu tenho 150 milhões de conexões aí para mim resolver. Então, o tamanho da bola é o número de parâmetros que eu preciso calcular. Quando eu treino o modelo sozinho ele é vazio, eu preciso treinar, eu preciso achar qual é o W correto para fazer o que eu quero, a função que eu quero fazer. Tá? Nesse eixo aqui eu tenho o número de operações por G-flops, quer dizer, quanto mais operações matemáticas, obviamente tem uma relação entre o número de parâmetros com o número de operações que ela vai fazer e também da complexidade do que eu estou fazendo. Por exemplo, eu vou para frente, vou para trás, depende do modelo que eu estou fazendo. E aqui, pessoal, nesse eixo, a gente coloca top one accuracy em porcentagem daquele Imaginet. Então, para comparar modelos diferentes, eu tenho que dar um parâmetro, tenho que fazer um benchmark. O benchmark aqui vou pegar o Imaginet com vários centenas de milhares de fotos, né, de imagens, e vou pôr no modelo e vou classificar, e vou descobrir, então, aí o cara lá, o juiz, chega lá com uma fotinho que ninguém viu, era a foto do filho dele, ele põe lá, pá, é uma pessoa. Você percebe? O outro lá levou a foto do gato dele, pá, gato, entendeu? Que tem certeza que ninguém viu aquele gato, era um gato tudo especial que ele tinha lá. Né? E o negócio disso é um gato. E aí são o meu top one accuracy que a gente está comentando aqui. Tá bom? Então aqui eu tenho, então óbvio, tá claro para vocês que
eu quero a bolinha, para o nosso TineML, eu preciso da bolinha o menor possível. Quanto menor, já de cara essas bolinhas, bolona aqui já não vai dar para nós, né? Essas bolonas não dá. Mas eu tenho umas bolinhas pequenininhas aqui. Opa, tá com cara boa. Por quê? São de qualquer maneira. Tá, umas bolinhas dessa aqui tem 1 milhão, 5 milhões, né? Não, 10 mil aqui, né? Milhões de tamanho. Não sei ainda quanto consome esse troço, né? Não sei ainda. Mas eu quero o menor, me interessam as bolinhas pequenas que eu tenho aqui. Legal. Obviamente, eu quero estar o mais perto desse zero aqui. Quer dizer, eu quero fazer o mínimo possível de operações, porque isso operação significa cálculo de gasto de energia. Eu quero o mínimo de energia possível, porque eu quero botar pilha de botão no meu sisteminha, ou uma plaquinha solar, que eu vou botar um TineML para funcionar, um sisteminha para funcionar lá na roça, longe, não tem internet, não tenho nada, para mim fazer um cálculo de alguma coisa. Ou muito raramente eu vou mandar um sinal em LoRa, que eu gasto pouquinho, de vez em quando. Quer dizer, eu não posso ficar mandando sinal todo o tempo. Não vou botar Wi-Fi. Gasta pra caramba. Então, eu quero bolinha pequena, poucos parâmetros. O mínimo de operações possível, né? Que é aqui para baixo. E, obviamente, né, eu quero tudo, né? Eu quero bolinha pequena, eu quero o mínimo de operações possível, mas eu quero ter o máximo de accuracy. Eu não quero ter um sisteminha aqui que vai que vai. Eu mostro para ele um gato e um cachorro, ele não consegue dizer. A probabilidade de achar que é gato e cachorro é 1%. Puta, mas 1%, meu, né? Não resolve o problema, né? Em geral, no meu trabalho, eu vou ter 3 ou 4 coisas que eu quero tentar achar. Então, para mim, sei lá, qualquer coisa menos de 80%, 90%, quando eu estou fazendo o meu projeto específico, não tem muito sentido. É melhor eu programar de maneira normal ou fazer outra coisa para mim chegar no resultado e não simplesmente tentar que um modelo de machine learning me resolva, né? Legal. Então, olha só. Vamos ver agora como é que, então, de novo, voltando para o nosso velho e bom AlexNet, tá? Que é o cara que apareceu lá em 2012, que a gente viu lá atrás, que tudo começou com ele. E tudo começou com ele, porque o nome dele era Alex, o cara que fez isso aí, né? Então, ele criou esse modelo. Cara, esse modelo, onde ele está, gente? Ele é um modelo relativamente grande. Tá vendo o tamanhão dele aqui? Ó, é um carinha de 50 milhões de parâmetros, mais ou menos, né? Ele, apesar de ter muito parâmetro, como ele usou muita convolução, ele conseguiu reduzir. Isso foi o grande lance dele, ele conseguiu reduzir legal o número de operações matemáticas que ele fazia, né? E o accuracy dele tá lá, 57% foi mais ou menos o que deu. Na época os caras nem acreditavam. Pô, eu consegui descobrir num negócio, num benchmark com um monte de imagem, 60%, quer dizer, uma máquina conseguia descobrir com 60% de probabilidade de diferenciar mil situações diferentes. Quer dizer, era uma máquina fazendo isso. Pensa bem, gente. É uma máquina que está dizendo o que é um cachorro ou um gato, um cachorro ou um caminhão. Para nós, eu olho e não tenho dúvidas. Eu não confundo um cachorro de um caminhão, né? Mas uma máquina nós estamos falando, né? Agora, o tamanho. 61 mega em tamanho. O tamanho tem a ver com a arquitetura e com a quantidade de Wzinhos e Bzinhos que eu tenho lá dentro, que são as conexões. Quer dizer, lembra? 256 kilobytes tem aqui dentro. Ou seja, 61 mega, eu estou longe. Mas legal. Mas qual foi o primeiro grande salto aqui, gente? Por exemplo, 2 anos depois, o pessoal foi... Qual o caminho que o pessoal seguiu? O pessoal foi para os VGGNet da vida. Por exemplo, o VGG16, eu usei há 2 anos atrás, fiz um projeto de identificação de chapa de pulmão. Eu peguei um monte de chapa de pulmão de Covid e de conseguir saber se era um pulmão normal ou um pulmão com Covid. Eu usei um VGG16. Tá? Como minha intenção, eu usei o meu próprio Mac para fazer, eu programei, usei essa rede, usei Transfer Learning para aprender isso. Quer dizer, eu peguei uma rede dessa pesada que tinha sido programada usando o ImageNet, tirei a parte final dela, botei as minhas imagens de chapa do pulmão e consegui fazer com que ela classificasse com uma boa chance de consegui diferenciar se um pulmão tinha Covid ou não tinha Covid. É um negócio super específico, isso não faz parte do ImageNet. Imagina, Covid nem existia. Mas eu consegui fazer. Usei o VGG, não era para TineML, eu usei o meu Mac para fazer. Eu criei uma aplicação que rodava na nuvem, depois eu levei para a nuvem, e aí eu fazia uma aplicação em Flask, né? E aí eu entrava do meu computador, entrava no site da Heroku
e lá estava esse aplicativo, eu mandava a chapa para lá, ele me resolvia e voltava. Latência super alta, porque eu tinha que pegar, entrar no meu computador, mandar para lá, ele fazia lá, levava rapidinho até, devolvia para mim, você tem, não tem Covid. Então, um exemplo, né? Não daria para mim, hoje eu conseguiria fazer com de outras maneiras, até dentro de uma coisa, fazendo bem rapidinho aqui, né? Mas um exemplo, tá? Mas olha só, a filosofia nesses 2 anos foi, quando o AlexNet chegou aqui, né, com 50 e poucos %, o que o pessoal fez? Começou a desenvolver um sistema super sofisticado, aumentaram pra caramba o tamanho, né, de 60 foi para 500, né, mega de tamanho, e o pessoal que estava não importou, vou gastar muito mais energia, mas consequentemente conseguir muito mais acurácia aqui, né? Precisão do negócio, tá vendo? Então bacana. Então essa foi uma filosofia, que bacana. E eu continuei trabalhando, saiu outros modelos, ResNet aqui para cima, depois mais modoso. Mas para o nosso negócio o caminho tá errado, tá certo? Aí um pouquinho depois, lembrando que em paralelo a gente já tinha um boom no mundo de celulares, o celular já tinha entrado na vida de todos nós, né? Cara, começou a aparecer aqui, por exemplo, a Microsoft lançou o ResNet 50. Olha o que aconteceu. De repente, eu estava aqui, né, com um modelo super grande, fazendo um monte de operações. O pessoal começou a bolar uma arquitetura muito eficiente, que eu conseguia fazer com que ela ficasse pequena, com menos parâmetros, mais precisa e com menos operações matemáticas, consumia menos energia. Opa! Eu já começo a usar, isso já começa a ter sentido para mim operar isso usar em coisas mais móveis, né? Coisas menores. Aí veio a Google, um pouquinho depois, lançou o MobileNet. Não chega a ser a revolução do AlexNet, mas, gente, nós estamos falando 3 anos depois, 7 anos atrás, 3 anos depois do AlexNet. A Google com o MobileNet, ela já passou, ela sacrificou um pouco aqui de precisão, né? Caiu aqui, ó, caiu de 75 para 70, caiu uns 5 pontos aqui de precisão, mas o modelo era menor ainda, né? O modelo saiu de 22 mega para 16 mega, tá certo? E com isso, esse modelo eu já consigo fazer identificação de impressão digital, de rosto, eu começo a achar cara em foto, tudo dentro do celular. Esse cara começa a ter um boom de aplicações de machine learning, de inteligência artificial nos celulares a partir dos últimos anos, que começaram a usar esse tipo de modelo. 16 mega não é nada. Os nossos telefones aqui, né, eu tenho alguns gigas de memória RAM dele. Então esses modelos eram pequenininhos, consigo rodar legal dentro de um telefone celular. Tá? Então, foi uma revolução. Hoje eu tenho até o MobileNet 2, tá? Que ele é mais ou menos do mesmo tamanho, mas eu consigo ter um pouquinho menor ainda, mais eficiente e com mais precisão, tá? Que é o que a gente está usando hoje em dia bastante, é o MobileNet V2, mas estão ali, são primos um do outro. Usa o mesmo conceito. Tá? Estamos vendo que é por aí que a gente tem que ir. Tá? Mas eu ainda tenho um probleminha, né? Qual que é o probleminha que eu tenho? Se 16 mega é nada para o meu celular ou para o meu Raspberry, continuo tendo o mesmo problema. Como é que eu coloco 16 mega dentro de 256K? Quer dizer, ainda não resolvi esse problema. Tá? Aí, o pessoal vem e tá bom, eu consegui fazer um modelo super legal, super pequeno, consigo fazer que ele relativamente eficiente, consigo fazer que ele funcione. Né? Aí o pessoal começou a pensar, tá bom, como é que agora, sem mexer no modelo em si, né? Sem mexer no modelo em si, né? Ou até fiz esse modelo, treinei, ele está lá, 70% de accuracy, tá bom. Como é que eu consigo reduzir ainda mais esse modelo, agora já treinado, etc., né? Para que ele fique menor, para que eu consiga utilizar. Né? Aí o pessoal veio, bom, aparecem algumas técnicas, né? Então o cara falou, bom, para mim eu tenho 3 grandes áreas que eu vou fazer isso daí. De repente eu tenho
eu vou fazer modelos específicos, eu vou tentar trabalhar com os modelos de machine learning especificamente para vamos assim, para trabalhar, vou por maneira genérica, para trabalhar na borda, para trabalhar no edge, tá? Que aí poderia ser tanto nas celulares, ou sistemas embarcados, ou um Raspberry da vida, né? Vou usar algumas arquiteturas, runtimes, que seriam alguns frameworks específicos para mim poder trabalhar com isso, e de repente eu posso até ter hardwares específicos. Como a gente está discutindo um pouquinho isso, né? Dentro do nosso curso aqui, eu vou procurar trabalhar com hardwares padrões de mercado, e nós vamos trabalhar com as duas coisas de cima para jogar embaixo. Mas se vocês precisarem mais ainda, vocês vão ter que desenvolver hardwares específicos com processadores de rede neurais dentro, ou programar a tua rede neural para fazer um trabalho super específico, porque ele vai ser menor ainda. Tá? Nós vamos parar num ponto que eu tenho um hardware mais ou menos padrão, mais embarcado, pequenininho, né? E aí, técnicas aí. 3 técnicas muito conhecidas são pruning, quantização e knowledge distillation. Para nós aqui, nós vamos usar mesmo pruning e quantização. Tá? Bom, o que é? Pruning, super simples. Treinei um modelo, gente. O cara treinou, de repente ele olha lá, tem lá 200 mil Wzinhos. Aí eu olho, tem um monte de Wzinho lá que é 0,000. Tira esse cara fora. Quer dizer, deu W muito pequenininho, eu arranco fora. Entendeu? Começa a apagar as sinapses, quer dizer, começa a apagar as conexões. Quer dizer, W0 significa que não tem conexão. Se é W0,00, tira, é zero. Então eu começo a desconectar essas conexões. Pô, cada conexão que eu desconecto é menos operações que eu preciso fazer. Menor fica o meu modelo. O mesmo raciocínio, eu começo a apagar neurônio também. Já que eu não tenho conexão, tiro o neurônio fora. Eu monto a rede, treino a rede, depois começo a ver. Eu vou usar técnicas para automáticas, depois os meus frameworks vão fazer isso, vão procurar enxugar, quer dizer, apagar as conexões de sinapses e os neurônios. Essa é a primeira coisa. Já peguei um modelo, treinado, enxugo ele de tamanho depois no final. Pode ser que sacrifique alguma coisa? Pode ser. De repente, de 72%, ele baixou para 71%, mas o tamanho de 16 mega passou para 2 mega. Opa, estou no caminho certo. Perdi um pouco, trade-off. Perdi um pouquinho, mas ficou menorzinho. Né? Legal. Segundo, quantização. Né? Super intuitivo, gente. Quando eu calculo aqueles Wzinhos e tudo lá, é óbvio que se eu estou treinando numa máquina grande, eu estou treinando, fiz o modelo, treinei, etc., com um monte de imagem. Quanto mais detalhado for o W, melhor. Né? Então, quanto que é o W? 3,2738. O outro deu menos 38,47. Então, o que eu faço? Pego o conjunto, eu olho para cada um desse conjunto de Ws de cada conexão e falo, eu tenho aqui, está variando de menos 30 a mais 38. Eu pego isso daí e faço o equivalente, por exemplo, de float para inteiro. E aí o que eu faço? Bom, se é o menor valor que eu tenho vai ser igual a mais 127, o outro menos 128. Bom, moral da história. O que eu faço é... E aí você fala, o que você está dizendo para mim? Você está dizendo que vai pegar o 3.2 e vai virar 3? E o 8.7 vai virar 9? Bom, mas então não vai perder precisão? Vou. Tá? Só que eu tenho técnicas muito legais de quantização, que eu estou pegando 4 bytes aqui, né? Quando eu falo em float aqui, em geral, posso ter float 64, mas em geral é float 32 que os computadores trabalham, né? Os mesmos microcontroladores nossos, que tem a float, são 4 bytes, né? Quando eu jogo isso para inteiro, eu passei para ter 1 byte só. Então, de cara, o meu modelo, que o modelo, no fundo, quando você pensa no modelo, pensa num conjunto de Ws e Bs, que no fim é isso que eu quero. É uma lista de Ws e Bs que estão, né, que fazem as conexões lá. Se eu reduzo esses Ws e Bs de float para inteiro, eu já diminuo para 4 vezes, de maneira bem geral. Não é bem isso, mas é quase isso. Eu diminuo para 4 vezes o tamanho do meu modelo. Olha que legal. Então, aquele modelo, sei lá, estou chutando um número. Eu fiz um modelo 16, que deu 16 lá, que eu treinei, aí eu botei um pruning, ele caiu para 2, eu peguei e já baixou para 500. Tá. Opa! Já começa a ficar com... parece que já dá para me rodar nos carinhos aqui. Tá bom? Então, quantização o pruning, o sistema já faz automático, e o quantização, você pode optar ou não, depende da máquina que você vai fazer, mas em geral você pode fazer a quantização antes do teu treinamento ou pós
treinamento. Tem casos que um é melhor, casos que outro, mas você fala assim, poxa, mas então por que eu já não faço antes? Porque daí eu já vou aprender com o erro já está dentro da minha rede, do meu treinamento na rede, né? Eu já começo a usar isso, é uma possibilidade, sim. Tá? Legal. O terceiro método, eu só vou listar para vocês, que a gente chama de esse knowledge distillation, que é pegar o professor-aluno, quer dizer, no fundo eu desenvolvi um modelo grande, mais complexo, eu tenho maneiras, mas eu confesso que eu não conheço, isso aqui é só li alguma coisinha. Na 3 ou 4 páginas anteriores, eu deixei um link para vocês de um artigo lá do Medium. Tem um cara que fala bem legal, ele explica esses métodos, né, que são usados pelo TensorFlow, pela Google. E aí ele comenta um pouco mais, vocês têm você tem um link para um paper que destrincha bem como é que eu faço para esses métodos de enxugamento dos modelos, tá? Mas beleza, mas tenho na cabeça que o pruning e principalmente a quantização são os mais utilizados quando eu quero reduzir um modelo para TNML. Então, vocês perceberam? Então, eu fui andando, né? Eu fui andando de tal maneira que eu parti de ideias de frameworks, que eu fui enxugando os frameworks, né? E até chegar em menores para mim rodar. Comentei com vocês que isso é quando eu falo do modelo. Esses modelos, eles vão ter que ser treinados, né? De novo, você tem arquitetura, você tem todos esses métodos, eles vão ser treinados, né? E você precisa de ferramentas para treinar, frameworks que são desenvolvidos para esse treinamento. Existem vários no mercado, né? A gente vai trabalhar aqui no curso com o TensorFlow da Google, que é muito legal, tá? É um framework desenvolvido pela Google. Em geral, a gente vai trabalhar com Keras, que é uma abstração em cima do TensorFlow. Já é meio no TensorFlow 2, que a gente vai usar aqui, ele é transparente. E isso é uma maneira que fica super simples para a gente. Eles são baseados numa outra arquitetura Teanos, super. Se a gente falar em treinamento de rede neural há uns 3, 4 anos atrás, alguns de vocês já devem ter mexido, conhecem, já falar, Café, Teanos, é uma tremenda complicação. Hoje em dia, eu diria para você que o mundo está entre os PyTorch da vida, que é da Facebook, ou da Meta, né? É o framework da Meta, e o TensorFlow, que é da Google. A Google tinha desenvolvido isso, na verdade, a Google desenvolveu isso para as TPUs dela. Só que isso aqui não é uma cidade, não. Lembra que a plaquinha que eu mostrei que era TPU, aquela está virada de lado. Isso aqui são os dissipadores das CPUs deles aqui dentro dessa placa, né? Gasta uma energia desgraçada. A Google tinha desenvolvido esse TensorFlow, né, para rodar nas TPUs daquelas grandes máquinas. E deixou isso disponível, e abriu isso como open para o mundo. Então, todo mundo pode usar e virou uma ferramenta open, como é o Python, e como é que você não tem que pagar para usar. Né? Então, está disponível para você usar o TensorFlow. Tá? Então, tenho na cabeça que para machine learning, ou para deep learning, para fazer desenvolvimento, treinamento, etc., a gente usa ou o TensorFlow, hoje em dia, os mais comuns, TensorFlow ou PyTorch. No caso, nós vamos usar o TensorFlow aqui no curso. E há uns 2 ou 3 anos atrás, o mais legal, gente, que exatamente com todo aquele advogado, lembra que em 2015, 2017, que começou a ter modelos pequenos suficientes para jogar dentro de... O pessoal da Google, por exemplo, lançou o TensorFlow Lite, né? Eu acho que em 2019 eu pirei, putz, eu fiz um artigo onde eu fiz classificação de imagens, detecção de objetos, usei Posinet para pegava minha esposa andando aqui, eu filmando ela, vendo o esqueleto andando assim, né? No Raspberry Pi, usando o TensorFlow Lite, né? O que o TensorFlow Lite fez? A Google desenvolveu então, um framework mais reduzido, né? Falou, não, nós vamos fazer alguma coisa para rodar em coisas, num telefone celular, ou num Raspberry da vida, né? Ou máquinas pequenas, no Edge, totalmente offline, né? Que eu uso menos memória ainda, tem menos potência e tal, né? E tem outra, o meu foco vai ser inferência. O que quer dizer isso? Eu vou treinar o meu modelo, em geral, eu treino o modelo com TensorFlow, eu treino o modelo numa máquina grande. Treinar um modelo, gente, é pegar aquele esqueletinho de neurônios e descobrir os Wzinhos e Bzinhos. Uma vez que eu fiz isso numa máquina grande, eu pego o resultado, que é o modelo treinado, que é o modelo com aquela estrutura, mais os Wzinhos, etc. O que eles fazem? Aí o TensorFlow Lite vai lá e quantizou, fez pruning e tal, reduziu mais ainda, né? E com isso, eu consigo rodar isso em máquinas pequenas,
né? Ainda não microcontrolador no primeiro momento, mas consigo rodar já no Raspberry da vida, por exemplo. E totalmente offline. E de maneira impressionantemente efetiva, né? E para isso, então, o TensorFlow Lite é uma ferramenta que me ajudou a fazer isso. É óbvio que não é a mesma coisa que o outro, né? Eu tenho, em termos de topologia, ela é fixa, né? Eu tenho uma série de características, vamos dizer assim, que são mais restritas. Nem tudo que você faz no TensorFlow eu consigo fazer no TensorFlow Lite. Mas a parte mais importante do que a gente usa no mundo, de novo, nós somos engenheiros, estamos trabalhando no mundo físico, eu quero mais aplicações mais específicas para resolver problemas. O TensorFlow Lite, ele me resolve, tá? Então, nesse momento eu estou no Edge, tá? Eu estou na borda, né? Quando eu falo borda, só para a gente ter uma diferenciar, eu estou falando, por exemplo, de um Raspberry Pi ou de programação de um celular, né? Quando eu estou rodando modelos aí, né, usando o TensorFlow Lite, eu vou pegar um modelo que foi treinado no TensorFlow, tá certo? Vou converter ele para TensorFlow Lite, quer dizer, vou fazer pruning, quantização, etc. Né? Ele faz tudo lá internamente. E aí eu vou acabar ficando com um modelo ponto, que chama ponto TF Lite, que é um modelo reduzido, tá? Que eu consigo rodar, por exemplo, ou em Linux, ou em Mac, ou Linux, porque por causa do Raspberry, né? Ou no Mac, ou no. Eu, obviamente, também rodo no meu computador, no Mac ou no Windows, mas a ideia é rodar dentro de um iOS ou de um Android e tal. Tá certo? Agora, eu ainda tenho um problema, de novo, porque esse cara ainda é menor. Mas aí eu já estou bem perto, gente, porque com o modelo que eu fiz no TensorFlow Lite, a gente vai aprender que a gente vai ver um outro, nós vamos fazer mais uma redução, mas aí é uma redução quase sutil, que eu consigo trazer ele para um flat buffer da vida, que é usando o TensorFlow Lite micro, e conseguir rodar esse carinha dentro dos nossos microcontroladores, tá? Então, só para deixar claro que isso é muito importante para quem nunca viu isso na vida, tá? Isso é muito importante. Isso é geral. Nós vamos treinar os modelos, usando o TensorFlow, tá certo? Vou treinar o modelo usando o TensorFlow. Aí eu vou converter o modelo para TensorFlow Lite, tá certo? Eu vou converter o modelo para TensorFlow Lite e vou otimizar o modelo para ele ficar, que tipo de quantização vou usar, blá, blá. Deixei ele bonitinho. Uma vez que eu fiz isso aqui, converti o modelo que eu treinei lá atrás, converti ele já para rodar no meu Edge device, né, no meu dispositivo da borda, né, pensando em Raspberry, celular, se eu pensar em termos de CPU, aquelas Cortex Cortex A lá, tá? O próximo passo, eu vou fazer o deploy. O que é o deploy? Pegar esse modelo e jogar para dentro da máquina, tá certo? Eu venho aqui e faço o deploy. O TensorFlow Lite me ajuda, eu tenho ferramentas para mim jogar esse cara lá para dentro, para pegar esse modelo e fazer com que ele rode dentro desses dispositivos aqui. Tá certo? Tá? E aí eu vou ter um segundo estágio que está implícito aqui, que é eu rodar dentro de também eu pegar esse mesmo modelo para rodar dentro, ou esse modelo já treinado, já convertido, e já que eu posso também fazer uma nova mudança com o TensorFlow Lite Micro e trazer ele para a borda para rodar no microcontrolador. Tá? Uma vez que eu fiz isso, eu vou fazer o que a gente chama de inferência. Tá? Aí o TensorFlow Lite e o TensorFlow Lite Micro, eu tenho funções específicas que vão me permitir fazer inferências nesses dispositivos. Tá? O que é inferência? Inferência é, uma vez que o modelo está treinado, eu botei o modelo aqui dentro, aí a hora que eu chegar com uma entrada nova que ele nunca viu na vida, ele vai descobrir o que é aquilo. Se é um classificador, ele vai ver se estou classificando o som A, esse é uma abelha voando ou uma abelha fazendo qualquer coisa. Ou eu comentei com vocês na primeira aula, um projeto que eu fiz usando esse carinha aqui. Pelo som da batida de asa do pernilongo, eu sabia se era um Aedes aegypti ou era um outro pernilongo lá. Entendeu? Eu classifiquei 3 tipos diferentes de pernilongo pela batida das asas dele. Então, o som da batida das asas, eu consigo saber que pernilongo é. Tá? Então, o treinamento foi feito numa máquina grande. Eu fiz o meu computador, na verdade. Né?
consegui, fiz aqui, treinei, peguei um monte de som de pernilongo, treinei, desenvolvi o modelo, treinei, depois eu fui lá, converti, pus aqui dentro, funcionou. Aí eu vinha gravei um som e um som diferente aqui, ele dizia, ó, é o Aedes, não é a Aedes, né? Então, quer dizer, é a inferência. A inferência é só rodar o modelo, expor o modelo a um dado novo. Isso é o inferência. Tá? Pessoal, a gente viu então que uma coisa é o modelo, eu desenvolvo modelos específicos, né? Aquele negócio todo lá, os modelos, que a gente viu lá, né? Os AlexNet, não sei o que, ResNet, aí eu fui diminuindo, criando modelos cada vez mais, modelos menores, mais otimizados, que gastam menos energia, que são tem mais cores. Aí a gente foi lá e pegou esses modelos, criamos metodologia para enxugar mais ainda com pruning, com quantização. Aí eu trouxe isso para dentro de frameworks, né, aqui para frameworks, que são TensorFlow Lite, TensorFlow Lite Micro, que estão especializados para pegar esse cara, para converter esse cara, para fazer esse cara poder fazer runtimes, né, aplicativos para rodar esse cara aqui dentro. Então, tudo são etapas. A última é o hardware, quer dizer, ou seja, tudo isso que eu falei aqui hoje, mostrando, rodo aqui, rodo no ESP e tal. Agora, se eu precisar isso ainda não for suficiente, você precisa de uma coisa mais específica, você vai ter que desenvolver o teu hardware. Tá? Depois, se vocês tiverem tempo, com calma, essa palestra aqui do Thomas Edison, da Arm, é longa. O pessoal de hardware talvez goste, que ele vai explicar bem todas as nuances de machine learning aplicada a hardware. Tá? Tem acho que mais de hora de palestra. Tá? Bem interessante. Porque eu só tirei um slide da palestra, só para vocês terem uma ideia, nós falamos aqui dos Cortex-M, né? Que estão aqui, ó, trabalhando com vibração, sensor fusion, né? Detecção de palavras, que nós vamos usar muito aqui. O Alexa, por exemplo, quando você chama o Alexa, por exemplo, ou chama a Siri, meu celular aqui acorda, é porque eu estou usando o TinyML, eu estou usando detecção de palavras. Né? Eu estou ouvindo a palavra o tempo todo, o áudio o tempo todo. O meu modelo está separando essa palavra e consegue descobrir se eu falei Alexa, não falei Alexa, eu mandei falar ligar, desligar, alguma coisa do tipo, né? Agora, a própria ARM tem um desenvolvimento por exemplo, os Cortex-M aqui, Ethos, a linha U dela é uma linha já específica, essa linha Ethos-U. Eles já fizeram uma linha paralela à linha normal delas, a M, a A, onde eles criam já CPUs específicos, já começam para ser mais específica para trabalhar com machine learning, né, com redes neurais. Tá? E tem outras empresas que trabalham diretamente com processadores em redes neurais. Eu não conheço. Mas assim, eu não tenho experiência. Mas só para vocês terem uma ideia, não é o foco do nosso curso, mas para vocês saberem que existem linhas de desenvolvimento de hardware específico para inteligência artificial. Eu comentei rapidinho no começo da aula, só para repetir, por exemplo, um trabalho que um dos meus alunos, o João Vitor, que foi meu aluno do curso ano passado, o trabalho final de graduação dele no Unifei, foi classificação de folhas de café, procurando problemas. Eu deixei para vocês, tem um vídeo ele explicando, tem o trabalho do João, tá lá, eu deixei para vocês no ano passado, tem lá o link. O que o João fez, ele usou um hardware específico, né? Ele usou o Max.io, que é um microcontrolador que tem um processador de rede neural interno. E, inclusive, costuma barato, ele pagou R$200 aí no Brasil, tá? $20 ele pagou no cara, $40, né? Ele pagou nesse cara no Brasil. Com câmera, toda uma bela de uma câmera, tudo, um sistema de desenvolvimento pronto com esse carinha ali dentro. E ele conseguiu fazer um trabalho funcionou super bem por causa do processador, porque o hardware era um hardware específico para a rede neural que ele tinha dentro dele. Tá bom? Então, de novo, aí então, ele funciona para isso, mas de repente tem aplicações que o cara que não tem esse processador interno funciona até melhor, porque, entendeu? Então, eu quero fazer um sistema para. Então, de repente, o processador de rede neural funciona. Tá legal? Pessoal, bacana a nossa segunda parte da aula. Terminou, falta a terceira parte da aula. Tá bom? Dúvidas até aqui? Beleza?